Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. É isso aí, que dá vontade de pular de um avião. Porque você chegou e deu um porradão. Porradão. Pode pedir, tem não tem nessa de fazer objeção. Deixa me mudar pra sua rua. Porque você chegou e deu um porradão. Porradão no coração. Que bate forte. Diretor acelerado. Salve, salve, minha galera, ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. A gente começou hoje com o Thier, Porradão, esse pagodinho gostoso de ouvir aí. Tem várias músicas legais do Thier, né? As composições dele também acho bem legal. E esse é o Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento, você pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E aproveita também, se inscreve no canal aqui, youtube.com/euribenevento. Se você não ouviu os episódios anteriores, você consegue ouvir lá nas playlists também, né? youtube.com/euribenevento, tem as playlists. Aí dentro da playlist tem a playlist Terça Nobre. Você consegue acompanhar todos os episódios que você ainda não assistiu, desde o primeiro, o episódio da semana passada, o primeiro episódio do Terça Nobre, as temporadas, né? E falando em temporada, né? Já ouvi assim, às vezes alguém falando assim, mas por que divide o programa em temporada? Meio que tipo tirando um sarrinho, né? Zoando o porquê do programa estar dividido em temporadas. Na verdade é o seguinte, quando você vai postar o programa lá na plataforma do Anchor, né? Que é a plataforma que distribui o episódio para as outras plataformas também, tem lá como você colocar as temporadas daquele podcast. Então tá na primeira episódio tal da primeira temporada. Então assim, você consegue organizar. Eu fui dividindo por temporada também, por isso, né? Porque não acordava pra você fazer essa divisão e também até pra organizar os assuntos também, e desde quando começou, né? Então é só por isso, assim, não tem uma explicação, uma imitação de alguma coisa, porque na própria plataforma já te dá essa opção pra dividir em temporadas. Então é só isso. De repente, se alguém quiser conhecer o podcast, nunca escutou, chega lá, até fica melhor, mais dividido para ele saber como começou, e aí, então quantos episódios existem até hoje, né? É melhor, fica mais fácil para a pessoa organizar a quantidade de episódios que ela quer ouvir, não só do Terça Nobre, mas qualquer podcast que for postado lá na plataforma do Anchor, ou então no Spotify, que são plataformas parceiras, né? Então é por causa disso que tem essa divisão em temporadas, não só o Terça Nobre, mas outros podcasts também. E sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente aí, que tá sempre ouvindo o Terça Nobre, que comenta, que faz pergunta, que manda mensagem, que fala do tio Chicória, né? Que fala assim, pô, eu gostei do que o tio Chicória falou, que o Chicória falou de carnaval, aí já surgiu uns convites aí pra onde o tio Chicória vai passar o carnaval. Vamos ver, né? O que ele vai dizer sobre isso, porque o carnaval já tá bem em cima aí. E o tio Chicória falou sobre isso, o Chicória gosta e não gosta, surgiu o convite, vamos descobrir depois o que ele vai dizer, né? E o episódio da semana passada do Terça Nobre foi Por que temos que deixar tantas coisas pra trás? Foi o episódio número 19 da quarta temporada. Que maravilha, chegamos ao episódio 20. Hoje é o episódio número 20 da quarta temporada, desde o primeiríssimo lá em março de 2020. Daqui a pouquinho o Terça Nobre completa 3 anos no ar, 3 anos aqui com várias ideias que a gente conversou, coisas legais, coisas nem tão legais, mas seguimos aí firme e forte com o Terça Nobre, né? E o episódio da semana passada falava um pouquinho sobre a gente ter que deixar algumas coisas pra trás, baseado também naquele episódio que falava de cada escolha uma renúncia, né? Porque que tudo que a gente vai fazer, as atitudes que a gente toma, as escolhas que a gente faz, a gente percebe que algumas coisas ficam pra trás, que algumas coisas ficam no caminho, e mesmo que a gente não queira que aquilo fique pra trás, quando a gente percebe, aquilo vai ficando pra trás sozinho, com a lei natural da vida. Tem coisas que a gente se esforça pra manter na nossa vida, mas depois quando a gente percebe, não adianta. Como tem aquele ditado também, né, que fala, o que tiver que ser seu vai dar um jeito de chegar até você. Eu gosto dessa frase, né, que às vezes a galera usa assim de uma maneira desenfreada, muito tipo, pra tudo, né, na internet. Eu acho que algumas coisas, infelizmente, não é só isso, vai dar um jeito de chegar até você. Algumas coisas também dependem do nosso esforço, né? Mas assim, realmente, dependendo do que possa acontecer, dependendo do que se desencadeia na nossa vida, as coisas vão acabar acontecendo, independente da nossa vontade, né? Então o programa da semana passada fala um pouco sobre isso. Às vezes tem pessoas que a gente quer que permaneça na nossa vida, a gente se esforça, mas quando você percebe, não tá adiantando, né? A lei natural das coisas está afastando essa pessoa, está nos afastando de algumas pessoas, nos afastando de algumas situações, de lugares. Então, tem coisas que não tem como a gente controlar.
E aí a gente deixa muita coisa pra trás ao longo da nossa vida, a gente começa a perceber que tem muita coisa que ficou pra trás, algumas porque a gente quis, né, a gente deixou pra trás, e outras que a gente nem percebeu. Quando a gente se deu conta, já tava muito pra trás, estava muito distante e não tinha mais o que fazer. Então, se você não acompanhou esse episódio, o episódio da semana passada, por que temos que deixar tantas coisas pra trás, é só você ir lá em playlists, né, no canal do YouTube, tem lá Terça Nobre e tem o episódio da semana passada, então você pode pesquisar como Terça Nobre, pesquisar como Yuri Benevento nas plataformas de áudio, que aparece lá o episódio mais recente. Tem como você organizar para que os episódios apareçam sempre do mais recente pro mais antigo, ou, né, ou ao contrário, só que quando você deixa organizado na parte do ao contrário, parece que não chega a notificação que tem episódio novo, então às vezes demora um pouco mais. Então é importante deixar sempre ali do mais recente pro mais antigo, porque aí você consegue acompanhar os episódios mais recentes do Terça Nobre, né? E aproveitar também para agradecer o comentário da minha amiga Fernanda Daniele, que tá toda semana com a gente no Terça Nobre, curtindo, ouvindo, dando dicas, falando sobre o tema. Fernanda, brigadão por sempre acompanhar o Terça Nobre. Ela comentou assim: nossa, bem lembrado, tempos que não voltam mais. Muito bom. Parabéns, meu amigo. Sucesso hoje e sempre. Valeu pelo comentário, muito obrigado por acompanhar o Terça Nobre. É que no começo do episódio da semana passada eu lembrei algumas coisas também, assim, de vivências que a gente tem, né, pós-trabalho, esses happy hours, esses encontros com os amigos, coisas que, assim, às vezes a gente tá vivendo e não tá percebendo, né, que aquilo ali pode só ser naquela época, depois aquilo vai mudar. Cada pessoa vai pra um lugar, que nem, por exemplo, na época de faculdade, né? Que a gente tem várias amizades na faculdade e tal. Depois que cada um se formar, cada um vai pra um canto, tipo assim, dificilmente você vai conseguir reunir toda aquela galera de novo. Pode acontecer, né? De tempos em tempos, vamos reencontrar a galera, mas isso é muito complicado e muito difícil de acontecer. Então, às vezes, a gente tá vivendo um momento ali e não tá apreciando ele 100%, ou então não tem noção de que aquilo ali não vai durar pra sempre, que aquilo ali vai acabar. E as coisas são assim mesmo, né? Mas eu comentei um pouquinho sobre isso no começo do episódio também, então às vezes a gente precisa, de repente, tentar aproveitar melhor, né, as coisas que a gente tá vivendo. Eu sempre falo isso aqui no Terça Nobre, né, que às vezes a gente tá num lugar e a gente, de vez ficar ali curtindo o momento, a gente quer filmar, quer tirar foto, faz parte também, mas a gente tem que, às vezes, conseguir controlar isso, não ficar o tempo todo fotografando, o tempo todo filmando, que aí você não consegue curtir o lugar. Aí só depois que você tá na sua casa, que você vai mexer no celular, você começa a ver os vídeos. Você tava lá, por que você não aproveitou quando você tava lá? Você vai ficar vendo os vídeos agora? Ou então, aquelas pessoas que vai pra um lugar e fica o resto do ano postando o TBT daquela lembrança. É legal, faz parte também, né, da rede social você postar o TBT. Mas será que você aproveitou o suficiente naquele dia que você viajou? Ou você só tava pensando nisso já, né? Pensando nas fotos que você colocaria no seu TBT. Então é importante a gente ter um controle sobre isso pra gente não perder os rolês, né? Eu não tô cagando regra não, mas assim, que às vezes tem um lugar que é tão legal você ir, você apreciar, você ver, que você ficar só tirando foto e só gravando vídeo, você não vai curtir 100% o lugar, sabe? Então de repente tem coisas que é bom a gente sentir os detalhes e olhar cada coisa mesmo, porque assim, são às vezes viagens únicas, passeios únicos, idas únicas em algum lugar que talvez você não volte mais, então é importante saber aproveitar também. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de falar do tema de hoje. Quem lembra dessa music? Bangança. Isso aqui tem no episódio do Tio Chicória escorregando na cachoeira, olha só. Que maravilha. Você já assistiu esse episódio? Tem gente que às vezes vem falar comigo depois, tipo assim, anos depois, eu acho que já vai fazer quase 2 anos que eu gravei esse episódio, no meio da pandemia. Falou, nossa, eu vi o Tio Chicória lá na cachoeira e tal, não sei o que, dando risada. Mas, tipo, faz tempinho que eu gravei, mas às vezes tem gente que não viu ainda. Então, se você que tá ouvindo o Terça Nobre pelas plataformas de áudio, no meu canal youtube.com/benevento tem alguns vídeos também, você coloca lá nas playlists, tem as historinhas do Tio Chicória, alguns episódios do Tio Chicória, as aventuras, né, do Tio Chicória, tem coisas do Brincanagem, tem entrevista de bastidores também, não só o Terça Nobre, mas também alguns outros trabalhos de vídeo que eu fiz também. Então se você ainda não assistiu isso, tem lá as entrevistas, né? Entrevistas com o Bebe do Chupim, com a Nadia Haddad, com o Vitor Zene, bastidores de rádio, nosso amigo Pedro Lopes da Vibe Mundial também. Tem coisa bem legal lá no canal. Então se você não assistiu ainda, youtube.com/benevento, aproveita e já se inscreve no canal também. E vamos ao tema de hoje, então, episódio número 20 da 4ª temporada. E o nosso tema de hoje é: os sonhos também podem mudar. E seguindo essa linha de episódios que a gente vem fazendo aqui no Terça Nobre, né, que a gente fez aí qual o caminho certo, depois como seriam os relacionamentos sem as redes sociais, aí a gente fez também por que temos que deixar tantas coisas pra trás, e um episódio vai ligando ao outro, algumas coisas assim em sequência, e esse episódio, né, que fala sobre os sonhos também podem mudar,
passa um pouquinho também por essa parte, né, de coisas que a gente tem que deixar pra trás, e uma dessas coisas também, às vezes, são os sonhos que a gente tem, né? Muitas vezes eu percebo, em conversa com os amigos também, assim, sobre sonhos, objetivos e planos, né, que temos, né? E às vezes com o tempo a gente começa a mudar, né? Tem aquela música também que fala assim, né? Os sonhos não envelhecem, né? E às vezes é isso, né? A gente passa a vida inteira perseguindo um sonho, né? E depois quando a gente percebe, talvez não era pra gente ter se dedicado tanto assim, talvez a gente perceba no meio do caminho que não era tudo isso, né? Que nem quando tem aquela frase que fala assim, né? No final do arco-íris era apenas um pote de biscoitos, não era um pote de ouro, né? Sempre teve essa lenda, né? Que no final do arco-íris tinha um pote de ouro te esperando. E aí você corre atrás o tempo todo, quando chega lá não é nada disso. E às vezes é isso, né? A gente tá focado em buscar uma coisa, em sonhar com uma coisa que talvez não esteja mais ao nosso alcance, ou talvez nem seja mais exatamente o nosso sonho, né? Então, ao longo da vida, as coisas que vão acontecendo, de repente, vai matando também o nosso sonho de alguma maneira, né? Esses dias eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando sobre isso, né? Sobre os sonhos que a gente acaba deixando pra trás, né? Que nem o episódio da semana passada. Eu já contei aqui no Terça Nobre, né, sobre lugares que eu já trabalhei, e trabalhei com algumas pessoas também que parece que a função delas era matar o sonho da gente, né. Eu trabalhei numa empresa que acontecia muito isso, né, que assim, que lidava com os sonhos e ao mesmo tempo ficava matando os sonhos de outras pessoas. Então você começa a perceber a realidade, você começa a perceber, de repente, dentro daquela área que você almeja, né, por exemplo, em sonhos profissionais, você começa a perceber que, assim, é bem mais complicado do que aquilo que te prometeram, que é bem mais complicado do que você imaginava, né, que nem a gente sempre conversa em relação à faculdade, né? Às vezes na faculdade você tá ali aprendendo várias coisas legais, aí na teoria é tudo lindo, maravilhoso, aí quando você vai pro mercado de trabalho, quando você vai pro campo mesmo para executar aquilo que você aprendeu na faculdade, na teoria, quando chega na prática, você percebe que é muito mais complicado, que aí as pessoas falam assim, não, mas não é bem assim, não te ensinaram direito, ou então não falaram isso pra você, coisas que não te contaram, né, que você só vai aprender quando você chega lá na prática, aí você percebe que não era bem assim, que as coisas são mais difíceis, e as pessoas se matando pra conseguir aquele objetivo, e não interessa quem esteja ali do lado competindo, o tempo todo é competição. É que nem eu falo, né, às vezes quando tem assim aquelas empresas que querem fazer dinâmica de grupo pra contratar uma pessoa, eu já acho errado pra caramba, porque assim, você tá ali buscando uma vaga, as outras pessoas também estão, então tipo assim, como que você vai querer estimular as pessoas a fazerem um negócio em conjunto, um projeto legal em conjunto, pra dar certo, sendo que ali só uma pessoa vai ser contratada? Isso vai acabar incentivando assim, o individualismo, a pessoa agir de maneira individual completamente e não pensar em nenhuma outra pessoa. Que nem eu já contei aqui no programa, uma vez eu fui fazer uma dinâmica de grupo, e aí tinha que vender, né, uma revista pra pessoa, a pessoa também, eu tinha que ser o vendedor, e aí no telefone, e aí eu vendia a assinatura de uma revista pra uma pessoa, e depois essa pessoa vendia pra mim. Eu, tipo, fui super legal quando eu atendi o telefone dela vendendo, e aí eu quero, legal, quero assinar assim e tal. Eu fui super tranquilo, tudo que ela foi falando eu fui aceitando, tipo assim, falei, pô, vou incentivar, né, ela tá precisando vender, eu vou comprar, beleza, vai dar tudo certo. Aí quando chegou na minha vez, ela ficou dificultando pra caramba, fazendo um monte de pergunta difícil, um monte de pergunta nada a ver, umas coisas horríveis, assim, eu como vendedor que eu não sabia, porque era uma dinâmica de grupo, eu tava conhecendo a empresa ali naquele momento, eu não sabia quase nada sobre a empresa. E aí ela fez isso, ela dificultou completamente o processo, eu falei, meu, que filha da puta, né? Aí eu já fiquei puta, né? Falei, putz, perdi a vaga, do jeito que ela tava dificultando as coisas, mas sei lá porquê, não sei o que houve naquele dia que eu acabei sendo contratado, né? Eu acho que eu até fui mal no jeito que eu vendi a assinatura pra ela, mas não sei se foi o conjunto da obra ali, eu sei que acabou dando certo, deu ser contratado, mas eu achei super errado, assim, ela ter ficado dificultando as coisas. Eu acho que assim, se fosse uma pessoa da empresa que tivesse me entrevistando e dificultando o processo ali, faz parte, porque vamos colocar empecilhos aqui pra ele entender como funciona, pra ver como que ele se sai dessa situação. Agora uma pessoa que também tava concorrendo à vaga fazer isso, falou, mano, que pessoa idiota. E a gente acaba percebendo isso, né, que no mercado de trabalho tem muita gente que age assim, completamente sem escrúpulo nenhum, assim, pra conseguir o que precisa, conseguir o que quer. E aí isso até assusta, né, quando a gente chega, né, que nem eu falei quando eu comecei a pegar metrô em São Paulo e trabalhar, assim, eu ainda me sentia muito criança, assim, eu já era maior de idade e tudo, mas eu ainda não me sentia uma pessoa madura, eu ainda não me sentia adulto, eu achava que eu era moleque ainda. Então, assim, eu achava que as pessoas
olhavam pra mim como eu também me olhava. Então, aí você percebe que não. Às vezes, se você tem ali um coração tranquilo, você tem ali um olhar sobre si mesmo de pessoa que ainda não tá preparada, de pessoa que ainda não sabe nada da vida, e aí as pessoas, elas não pensam a mesma coisa que você. Né? Cada pessoa vai tirar uma conclusão diferente, e às vezes você pode ter uma cara ali de quem é adulto já, e a pessoa não tá nem aí, você já é adulto, já sabe se virar. É que nessas crianças de agora, que com 12, 13 anos já tá gigantesca, mas você sabe que ainda é criança, né? A gente que conhece, vê crescer, fala, pô, beleza, é uma criança ainda, mas quem vê de fora não sabe, vê lá um marmanjão, olha, o marmanjão lá, 14, 15 anos, não sabe nem a idade, ou então vê a criança grandona, já acha que é pessoa adulta e tal. Então assim, quem vê de fora não consegue ter a mesma noção do que você. Então assim, as pessoas, elas não têm o mesmo olhar sobre você do que você mesmo tem. Então eu não sabia lidar com isso, eu não entendia isso. Eu achava que as pessoas iam ser mais solidárias, eu achava que as pessoas iam ter mais compaixão. E aí quando você vem pra uma cidade grande, você percebe que é cada um por si mesmo, assim, só se você conhecer a pessoa, porque quando não conhece, ninguém tá nem aí pra ninguém. E quando você chega no mercado de trabalho e você começa a entender isso, aí fica mais complicado, né? Que nem eu já contei aqui no programa, uma menina que uma vez falou isso, eu não tô aqui pra fazer amigos, eu tô aqui pra trabalhar. E aí você percebe que cada vez mais isso acontece. Por mais que as empresas às vezes tenham aquela coisa assim de trabalho em equipe, não sei o que, mas muitas vezes ninguém tá nem aí pro outro colega. Tá preocupado só com a sua parte. Minha parte eu já fiz. E aí deixa o mundo acabar. Então, eu acho que isso também é um matador de sonhos, sabe? Que às vezes a gente tem um sonho de conseguir certas coisas e a gente começa a perceber, tá muito difícil. E que nem eu falo, né, do não consegue, né, Moisés? Tem coisas que parece que a gente não consegue, por mais que a gente insista, a gente não consegue, cara, é incrível isso. E tem aquela coisa também, né, o pessoal coloca na internet assim, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Pra mim, isso é uma frase complicada e eu acho sacanagem, porque tem muitas pessoas que têm outros tipos de dificuldade também pra conseguir aquilo que almeja, aquilo que quer. Então não é simplesmente você querer, que nem eu falei no começo do programa. Tem coisas que faz parte, tem coisas que depende da nossa vontade e das nossas atitudes, do nosso esforço, sim, dependem sim. Mas tem coisa que não depende só da sua vontade. Você tem que ter a vontade, você tem que tentar e você tem que depender de outros fatores também. E aí não tem esse negócio de quem quer. Às vezes mesmo você querendo, você não consegue. Então, um exemplo que eu tenho assim também, essa questão de emagrecer, né? Que eu vejo muita gente que tá sempre tentando entrar em dieta, a pessoa que entra na academia, sai de novo, entra, sai de novo, que nem eu falei em alguns programas atrás também, a dificuldade que eu tenho de ir pra uma academia. Então, assim, é uma coisa que parece besta, né? Você fala, beleza, é só você parar de comer. A pessoa fala, fecha a boca, de noite não janta, come isso, come aquilo que você emagrece. Mas, cara, é difícil, esse processo também é difícil. E às vezes não é só esse fator de você parar de comer, às vezes a sua falta de tempo, às vezes a correria, às vezes as prioridades que você tem na vida, você não consegue entrar nessa prioridade de tentar emagrecer. É o que já aconteceu várias vezes comigo. E às vezes também não é só essa questão de você querer, às vezes tem a questão psicológica, às vezes tem outros fatores, às vezes tem algumas coisas que atrapalham, tem o mental, tem a parte de trabalho, falta de tempo, tem um monte de coisa. Então cada pessoa tem um porquê de não conseguir isso. Então não é simples, porque realmente, teoricamente, é isso, né? Beleza, você vai no nutricionista, pede uma dieta, você começa a comer menos e não sei o que, rapidinho você emagrece. Mas não, isso aí, por alguns dias pode até funcionar, mas depois você entra em colapso e fala, deixa quieto, eu não vou fazer isso, nada. Então pra você manter uma disciplina também é difícil. Então são várias coisas que você precisa começar aos poucos e começar a se entender o seu processo. Tem coisas que funcionam para algumas pessoas e não funcionam para você, então você precisa ver o que funciona para você. Então cada processo é de um jeito, cada pessoa tem uma maneira, um mecanismo diferente de funcionar. Algumas coisas pode funcionar para todo mundo de maneira genérica, mas na maioria das vezes cada pessoa tem um jeito diferente de fazer funcionar as coisas. Então é preciso você entender o seu jeito de fazer funcionar. E ainda falando sobre o tema do programa, eu acho que algumas decepções que vão acontecendo na nossa vida, que vão matando os nossos sonhos também, né? É que nem assim, muitas vezes eu quis entrar num financiamento pra ter o meu próprio apartamento, de correr atrás, e falei, vou tentar, e várias pessoas conseguem, aí eu vou lá, não consigo. Aí chegou um certo momento que eu falei, eu acho que não é pra mim, então, deixa quieto, não vou tentar mais. Porque aí você começa a se desgastar e você cria
uma expectativa, né? Você cria aquela expectativa, você fala, meu, e se eu conseguir mesmo? Vai ser isso, vai ser desse jeito. É igual quando você joga na Mega Sena. Você fica jogando na Mega Sena, você começa a criar ideias, você cria expectativa, você começa a planejar, pô, se eu ganhar, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Aí você começa a crescer. Não, teve uma época que eu jogava muito na Mega Sena e na Loto Fácil, toda semana eu jogava, gastava uma grana nisso. E eu ficava criando várias expectativas, assim, não, se eu ganhar, eu vou sair do trabalho e não sei o quê. Aí não ganhava, parece que tudo ia por água abaixo, falava, puta, e agora? Então era uma coisa que eu não sabia controlar direito. Aí eu resolvi parar de jogar. Falei, não vou jogar mais pra não ficar criando essas expectativas. Então assim, de vez em quando eu até jogo, mas já não é que nem era antigamente, que eu jogava pra caramba, eu ficava jogando toda semana. E eu percebo também que hoje em dia muita gente vive diferente, né? Então assim, que nem eu falei, tem aquele sonho assim de ter meu apartamento, ou ter minha casa própria, ter um carro na garagem e tal. Aí você começa a perceber, dá pra morar de aluguel mais perto do trabalho. Dá pra ir de Uber em alguns lugares. Como o tempo que não existia o Uber, agora existe e tem mais facilidade. As pessoas trocam com mais frequência de empresa, né? Antigamente a pessoa começava num trampo e ia até o final, até aposentar. Hoje não, fica 2, 3 anos, já vai pra outra. E aí também mora um tempo num lugar, depois muda pra outro. E tudo que vai resolver, ou vai de ônibus, ou vai de Uber, ou vai de metrô. Que hoje tem estação de metrô pra tudo que é lado. Então, assim, algumas coisas vieram pra facilitar e acaba mudando um pouco a nossa ideia. Então, assim, conforme as coisas vão acontecendo e vão te desanimando e matando aos poucos os seus sonhos, você começa a perceber que você quer mais tranquilidade, você quer paz, você quer sossego, você quer fazer as coisas que você quer fazer sem ninguém te encher no saco, ou da maneira que você quer fazer. Aí eu tô falando um pouco sobre mim também, que, tipo assim, em alguns momentos é isso, tipo assim, é tanta coisa acontecendo e às vezes assim, aquela nossa vontade de fazer acontecer, de dar certo, aí você começa a perceber um monte de gente agorando, um monte de gente sendo de maneira negativa, ou falando pra você que não vai dar certo, ou falando pra você não fazer. Aí você começa a perceber, fala, meu, assim, cada pessoa passou por uma frustração diferente. Então às vezes ela vai falar pra você não fazer mesmo, porque, não faz não, porque eu não fiz e não deu certo. Mas não é porque essa pessoa fez e não deu certo que pra você também não vai dar certo. Às vezes vai. Só que se você começa a perceber isso, que tipo assim, todo mundo querendo a mesma coisa, e todo mundo meio que se matando, se cotovelando pra dar certo, ou pra ficar falando um monte de coisa, ou pra se mostrar melhor e poder postar nas redes sociais e tal. Aí você começa a perceber que às vezes é melhor você ficar naquela tranquilidade, no seu sossego, não ficar... Eu mesmo, assim, eu já quis ir muito atrás, assim, dessa minha área mesmo, que é uma área, que eu já falei, que é uma área que tem muito ego, né, a área de rádio e TV. É uma área que todo mundo quer ficar famoso e todo mundo quer aparecer mais do que o outro e tal. Então, assim, tem essa questão também da indicação, que a gente só entra por indicação, dificilmente a gente vai conseguir entrar enviando o currículo. Então aí você vai começando a perder um pouco, sabe, aquele encanto, aquela magia. Você começa a perceber e fala, meu, eu não vou mais ficar me matando por causa disso. Aí eu começo a perceber, assim, que nem eu converso às vezes com os amigos, eu prefiro a minha parte em dinheiro, a minha parte per capita. Fala, meu, enche meu saco da minha parte em dinheiro, é isso. Então, assim, às vezes a gente começa a perceber que tem certas coisas que o Eterno não consegue, né, Moisés? Então, pra quem não sabe o que é isso, é que tem um vídeo do Silvio Santos que o cara não consegue fazer o que ele tá pedindo pra ele fazer, uma atividade lá. Aí ele fala, não consegue, né, Moisés? Aí o cara, tipo, ele desiste, porque era um negócio super simples, o cara não consegue fazer. E aí eu levo esse lema pra vida. Tem certas coisas que eu falo, meu, não é pra mim e já era. Aí eu tenho tentado ir com mais tranquilidade pra certas coisas. Assim, tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos, mas eu já tô super pé no chão, com um monte de sonho, com um monte de objetivo, que nem eu já falei. Às vezes a gente coloca uma expectativa muito alta, um amigo meu falou isso uma vez pra mim, que eu nunca esqueci. Falou, você coloca a expectativa muito alta, você tá sonhando muito alto. Cara, lógico que quando você cair, você vai cair e vai se machucar, porque você tá sonhando muito alto. E não é que não é permitido você sonhar, só que você precisa entender aquilo que você tá sonhando. Tem certas coisas que você pode sonhar, ninguém é proibido. Só que você sabe que talvez você não vai realizar. Você só vai ficar sonhando e não vai realizar porque não tem a ver com a sua realidade, não faz parte daquele processo ali que você vive. Então assim, o que você pode fazer para chegar naquele lugar que você está sonhando? Você não consegue fazer aquilo? Então não adianta você ficar só sonhando com aquilo e aí simplesmente nunca atingir esse objetivo. Então às vezes é melhor você sonhar com coisas possíveis para você. Sonhar com aquilo que você consegue realizar. Eu sei que é bem chato isso, é uma coisa assim que tipo, é um choque de realidade na nossa vida, mas meu, a vida inteira a gente cresce esperando um monte de coisa legal e depois quando a realidade começa a bater na nossa cara, bater na nossa vida assim, te espancando mesmo pra falar, meu, não, só vários tapas na cara assim, até você aprender, falar, meu, não é, tipo, põe o pé no chão. Então é um negócio assim, que é ruim falar sobre isso, é uma coisa que desanima um pouco, mas faz parte, né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos
que chama Carla, né? Eu não sei se é só Carla ou é alguma coisa mais... Carla lembrando daquela música, né? Da música do LS Jack, Carla. E aí ele vai fazer uma declaração de amor pra noiva dele na hora lá do casamento, aí ele começa a falar... o nome da menina nem é Carla, é outro nome. Ele começa a falar, você foi a Carla que eu consegui. Você foi a não Carla, que não sei o que. Ele começa a falar várias coisas, tipo assim, você foi como tem aquele ditado, né, o que temos pra hoje. Às vezes você mirou numa coisa e acertou outra, e o vídeo fala mais ou menos sobre isso. Tipo assim, você não é exatamente o que eu queria, mas é o que eu tenho. Então é até uma sátira do que acontece na nossa vida. Não quer dizer que a gente tenha que se conformar com isso, mas a gente vê muito isso, assim, pessoas que ficaram juntas muito tempo, que se amam, mas não deu certo o relacionamento, e daqui a pouco a pessoa foi lá, ficou com outra pessoa, rapidamente casou, depois já teve filho, já viveu a vida, já construiu uma família e tal. Parece que meio que pra provar alguma coisa pra alguém, que nem eu falo, provar o quê? Pra quem? Precisa mostrar pras pessoas que deu certo, que tá feliz. Às vezes aquele relacionamento não é o relacionamento de amor eterno, como era o relacionamento anterior, ou como era aquele relacionamento que você sabia que as pessoas realmente se amavam, mas é o que deu certo, é o que deu liga, o que a vida trouxe, e aí a pessoa entrou naquilo ali, aí a pessoa fez dar certo, tá feliz, da maneira que acredita que possa ser feliz, e aí tá tudo certo, e seguiu a vida. Esse vídeo ele faz uma sátira um pouco sobre isso. Tem algumas pessoas que levam essa vida mais conveniente, né, pra, não, é isso aqui mesmo, não vou forçar muito. Tem aquelas pessoas que são mais corajosas, que vão pra cima, que fazem tudo, que tentam, e mesmo que não dê certo, mas ela tentou. Tipo o Jesse Cosna, que pegou o Fusca dele e saiu pelo mundo. Essas pessoas que falam, um dia eu largo tudo e vou morar na praia e vender miçanga. E tem gente que faz isso mesmo, e de alguma maneira ela encontrou um objetivo, encontrou alguma coisa que faça ela seguir em frente. Ou foi dançar na carreta furacão, né? Eu sempre quis isso também, mas eu estou bastante fora de forma, mas logo logo eu vou melhorar isso daí. Quem sabe um dia eu posso dançar na carreta furacão também. Mas essas pessoas, elas encontraram outros objetivos, elas encontraram outras maneiras de fazer dar certo, mas assim como tem aquela frase, né? Os sonhos não envelhecem, mas os sonhos também acabam. Às vezes esse sonho ele pode acabar. Às vezes chega um determinado momento que você começa a perceber que aquele sonho não é mais seu, que aquele sonho não faz mais parte da sua realidade, que aquele sonho não é mais da sua vida. Você fala, não é pra mim. Eu até quis isso, mas hoje eu percebo que não é pra mim. Se for pra ter que passar por essas coisas, ter que lidar com esse tipo de pessoa, eu prefiro que não seja pra mim esse sonho. Às vezes a gente aprende a duras penas a ter que pôr o pé no chão, a ter que sonhar diferente, a ter que sonhar mais baixo, a ter que voar mais baixo. Mas é que a vida ela é muito cruel nesse sentido, né? Quando a gente não consegue entender o que tá acontecendo, a vida te coloca no lugar pra você entender. Fala, você tem que aprender isso aqui. Então é uma coisa assim que força a gente a entender os nossos próximos passos e também melhorar, né? Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente acredita, né? Porque todo mundo pode sonhar. E, é importante a gente saber o que a gente pode realizar. Tem coisa que a gente só vai sonhar, e tem coisa que a gente pode sonhar e buscar, correr atrás pra realizar também. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Que saudade que eu tava de chamar ele. O nosso mestre Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Olha só que bacana, a gente acabou juntamente com a música, né? Que a música ficando repete, gente. Fica repetindo gostosamente aqui a música do Tio Chicória, né, gente? Ó, vamos ouvir essa musiquinha, ó que gostosinho, gente. A música do mergulho do Tio Chicória, né, gente? O menino falou dos vídeos da aventura da gente, né? Tem essa música lá. O menino ficar falando esse negócio de sonhar também, gente. É complicado porque assim, cada pessoa tem uma cabeça diferente, né? E às vezes você pode sonhar com um monte de coisa e não quer dizer que você vai realizar. Você pode ver passar um carro lindo de maravilhoso na rua, falar, porra, um dia eu queria ter um desse, mas você sabe que você não vai ter. Então você tem que criar vergonha na cara mesmo, que nem eu falo aqui no programa. Vai lá carpir um quintal que você vai entender melhor as coisas. E aí você começa a bater a realidade da vida. Que bom que você viu isso aí, porque não adianta, tem coisa que a gente não vai conseguir na vida, porque tem gente que já nasce rico com um monte de coisa na mão, e tem gente que nasce pobre e vai morrer pobre. Vai até ser aquelas pessoas que não é que a gente vive, a gente sobrevive. Essa é a nossa vida, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tô até triste de falar isso, mas é a grande realidade da gente, viu? E ó, e o Nilciminho que mandou uma mensagem pra gente pra convidar
por carnaval, né? Porra, que legal, Nilciminho. Me leva, a gente vai lá no carnaval da Banda Mole, o pessoal fica vestido de mulher, homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, o tio Chicória vai de velha coroca, gente. Imagina que bacana a Banda Mole na rua cantando com a gente, a rapaziada de peitinho falso, de jornal e de peruca. Pelo amor de Deus, é carnaval, gente. Pode chamar que eu vou, mas se deixar eu vou querer subir no trio elétrico também pra cantar, viu, gente? Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre tio Chicória. Como sempre, abrilhantando o Terça Nobre e trazendo bons conselhos para nós. Obrigado, tio Chicória. É verdade, a vida é assim mesmo, né? A vida às vezes ela bate bonito pra gente aprender, né? Antes vamos dançar um pouquinho. Tio Chicória, como sempre, inteligentíssimo e recebendo convites pro carnaval. Você que tá ouvindo o Terça Nobre aí, assistindo pelo YouTube também, manda sua pergunta pro tio Chicória, pergunta lá qualquer coisa pro tio Chicória, manda sua mensagem que o tio Chicória responde. Fala pergunta ao tio Chicória, às vezes nem tem pergunta, né? Só falando o que ele quer falar e assim vai. E no programa de hoje a gente tá falando sobre sonhos, né? Sobre os sonhos também acabarem, né? Porque a gente tem os sonhos não envelhecem, tem gente que consegue manter um sonho pela vida inteira e tem gente que ao longo da vida vai perdendo assim e vai percebendo que aquele sonho lá já não faz parte mais da vida, aquele sonho já não cabe mais. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que acabam matando os nossos sonhos, né? A gente vai se decepcionando, vai perdendo a vontade, vai percebendo, vai falando, meu, caramba, se for pra ter que passar por tudo isso, se for pra ter que aguentar tudo isso, eu prefiro não querer mais isso que eu quero, sabe? Então a gente começa a se decepcionar, começa a perceber que é mais complicado, né? Como tem aquele velho ditado, o buraco é mais embaixo, as coisas são mais difíceis, você precisa pôr o pé no chão, você precisa entender tudo que acontece, e com isso, às vezes, acaba trazendo um choque de realidade pra sua vida, que faz você perceber que aquele sonho não faz mais parte de você, não cabe mais na sua vida, né? Então às vezes a gente tem que aprender da pior maneira, né? Mas assim como os sonhos não envelhecem, alguns sonhos envelhecem mal e não faz parte mais da sua vida. Então mais ou menos essa ideia que a gente trocou no programa de hoje. E sempre lembrando, né, pra você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio aí, Spotify, Google Podcast, Apple, você consegue assistir também pelo YouTube, tá? youtube.com/euribenevento. Tem lá as playlists. Dentro das playlists tem o Terça Nobre. Você consegue ouvir todos os episódios desde o primeirinho, desde a primeira temporada. Hoje estamos no episódio número 20 da 4ª temporada. Então, olha só quantos episódios tem pra você ouvir no Terça Nobre. Então, você que tá ouvindo e quiser assistir, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. E se você que tá pelo YouTube aqui, tá assistindo o programa, aproveita, dá aquele like no vídeo e também se inscreva no canal, né? Tem gente que às vezes acompanha o podcast, mas não se inscreveu ainda no canal. Se você puder dar essa força, se inscreve no canal também, que vai ajudar o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. Agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aí pelas redes sociais, @euribenevento, Instagram, Facebook, Twitter, me segue lá, manda mensagem, fala por onde que você escuta o Terça Nobre, se você escuta ou se você assiste. Muito obrigado para todo mundo que acompanha o Terça Nobre, um beijão para toda a minha família, muito obrigado também para os fiéis escudeiros que toda semana estão aqui com a gente. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia, que tá sempre ligada do Terça Nobre. Um abraço pro Vitor Zene, que gostou do episódio da semana passada, mandou mensagem, falou, ele valeu pelo episódio. Um beijão também pra Fernanda, que comentou lá no começo do episódio, que tá sempre ligada com a gente, sugerindo o tema do programa também. E você que tá ouvindo e quiser um abraço, dá um salve também, fala lá por onde você acompanha o Terça Nobre, que aí eu trago de volta ao quadro Momento Aquele Abraço, que nem eu falei, a galera tem que pedir os abraços pra eu poder mandar aqui. Então pede seu abraço também, que na semana que vem eu trago o quadro Momento Aquele Abraço e tem aquela lista para aquela galera que tá sempre ouvindo com a gente aí. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, tamo junto! Terça Nobre.